Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam assistindo às aulas. Lembrando que a escola é uma escola de formação que visa ensinar a palavra de Deus de maneira fidedigna. E nós, esse ano, já estudamos o livro de Tiago, o livro de Cantares de Salomão e também o livro de Oséias juntos, e estamos estudando agora o livro de Apocalipse. Se você quer a formação a certificação desses cursos, você entra no nosso grupo, está aí ao lado agora o QR Code para você entrar no grupo, e ao final de agosto vai ser postado novamente os Google formulários, e você pode preenchê-los, e na segunda semana de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia, Semana da Bíblia, nós vamos certificá-los. Se você não faz parte da IBAV e quiser certificação, depois você manda para a gente e nós retornamos isso. Você pode só preencher lá os formulários e nós vamos mandar para você de forma online. Bom, agora nós estamos estudando o capítulo 9. Só para a gente lembrar, o que é paralelismo progressivo? Lembram? As trombetas e os selos acontecem simultaneamente. E à medida que se aproxima a volta de Jesus, eles intensificam em seus graus. Nós estudamos até a quarta trombeta na aula passada. Hoje nós vamos estudar a partir da quinta trombeta. E lembrando, as trombetas, elas têm um propósito. No Antigo Testamento, por exemplo, eram usadas as trombetas nas festas, ou quando se estava perto de uma invasão de inimigos, ou para chamar o povo de Israel à atenção, ou para ir às batalhas também as trombetas eram tocadas. Então as trombetas, elas são tocadas como avisos. Então nós tivemos as primeiras 4 trombetas que feriram 1/3 das águas, 1/3 das águas salgadas, dos mares, 1/3 das águas potáveis. Nós vemos aumentando a progressão dos cataclismas. Mas a partir da quinta trombeta a gente vai ver invasões infernais, diabólicas. Então fique atento à leitura do texto bíblico. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu à terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. E ele abriu o abismo, e dele subiu fumaça como uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíam gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder com o de escorpiões da terra. Foi dito a eles que não causassem dano nem à relva, nem à terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus em suas testas. Foi designado que eles não o matassem, mas os atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como um tormento de um escorpião quando ele ferra um homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era como de cavalos preparados para as batalhas. Tinham sobre a cabeça algo como uma coroa de ouro, e o rosto deles era um rosto humano. Eles tinham cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como de leões. Tinham coraças como de ferro, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens que corriam para a batalha. Tinham caudas e ferrão, como escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que 2 outros ais vêm após essas coisas. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha a 6ª trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército eram de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Então eu vi o cavalo na visão, e eis que estavam montados neles, tinham couraças vermelhas como fogo, azul como jacinto, amarela como enxofre.
A cabeça dos cavalos era como a cabeça de um leão, a boca como lançavam fumaça, fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas pragas de fogo, de fumaça e de enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda era como uma serpente. Cada uma possuía 7, com a qual causava dano. O resto da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim se arrependeram de suas mãos, das obras de suas mãos, e não pararam de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ídolos que não podem ver, não podem ouvir, não podem andar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de suas imoralidades sexuais e de seus roubos. Até aqui acabamos o capítulo. Feche seus olhos, por favor. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa usar esse momento para falar ao nosso coração. Amém e amém. Bom, esse texto é um texto interessantíssimo, mas lembre-se que é uma fala apocalíptica. João, a gente precisa entender que os textos apocalípticos, eles têm esses mistérios de cavalos com caudas que são semelhantes a serpentes, com cabeças parecidas com leão, e é importante não parar nesses detalhes, porque eles são detalhes da própria literatura apocalíptica, que usa símbolos, que usa uma linguagem mais animalesca, vai falar de bestas, vai falar nós vimos lá de 4 chifres no altar. Então isso nós temos que entender que é uma linguagem apocalíptica. Se você tiver dúvida, volte para a primeira aula lá, que eu falei um pouquinho sobre linguagem apocalíptica. Mas o texto vai começar dizendo assim, né? O texto vai começar dizendo que, verso 1, o 5º anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que havia caído no céu à terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Bom, se você ler Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus Cristo ele diz o seguinte: ele disse, eu vi Satanás cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Então, o que eu quero dizer a você é o quê? Que possivelmente, nesse contexto, João está falando da queda de Satanás. Por isso que ele usa a palavra no passado, e vi cair do céu uma grande estrela. O anjo que cai do céu, esse anjo recebe a chave do poço do abismo. E esse anjo é Satanás, embora a chave da morte foi lhe tirada da mão quando Jesus ele subiu. Lembra que eu estou dizendo que a visão de Apocalipse, ela não narra apenas os fatos do presente, mas do passado. Satanás, ele tinha em suas mãos essa chave que foi lhe tirada. Mas lembra que as visões não são literais. Esse anjo, ele tem a chave do abismo. Essa estrela que cai no céu, ela simboliza um ser angelical, que possivelmente é Satanás, conforme a referência de Lucas 10, 18. Né? E a chave do poço do abismo é a autoridade para liberar o mal na terra. Satanás ele teve a autoridade, os anjos que caíram com ele, eles são seres dimensionais, que alguns deles nunca tiveram acesso ao trono de Deus. Como nós já falamos, Apocalipse 4 e 5 vai falar, então volta para a aula de Apocalipse 4 e 5, vai falar dos anjos que acessam o trono. Satanás era um anjo que acessava o trono, até ele perder essa liberdade. Perdendo essa liberdade, ele não mais acessa o trono. Ele pode apenas andar no segundo céu, que os judeus consideram o mundo espiritual, uma outra dimensão nesta dimensão, e o primeiro céu, que é o mundo dos homens. E Satanás tem feito isso por meio de ensinamentos aos homens. Como assim ensinamento? Se você for estudar, isso é uma boa indicativa de estudo, os livros apócrifos e pseudoepígrafos, eles não têm relevância das escrituras, mas eles ensinam algumas coisas. Satanás ensinou os demônios a como sair do segundo céu, ou seja, o mundo invisível ao homem, e atuar no primeiro céu. E eles saem, então deu aos homens, usou, por exemplo, não sei se vocês já perceberam que alguns trabalhos de feitiçaria são feitos em encruzilhadas.
ele ensinou os homens a abrirem portais para darem legalidade desses demônios, saírem do mundo invisível e entrarem no mundo visível. Hoje muitos deles já estão aqui no primeiro céu, que é o mundo dos homens, atuando desse jeito. E o texto vai dizer que essa liberação do mal foi feita por Satanás, que tinha a chave do abismo. Aí o verso 2 vai falar de fumaça e gafanhotos. Lembra que isso é uma linguagem simbólica? João está vendo, à medida em que Satanás vai liberando os anjos, fumaça representa o que na Bíblia? Né? Fumaça representa guerra, fumaça representa nação contra nação, revoltas. E os gafanhotos na Bíblia, eles representam pragas. Né? Então Joel vai falar da praga dos gafanhotos migratórios, cortadores. Então a representação bíblica de gafanhoto é o quê? É uma praga. E nesse caso aqui, uma praga sobrenatural de demônios investindo contra a humanidade, torcendo a justiça, demônios que atuam levando homens à corrupção moral, demônios que atuam aumentando o índice de criminalidade, aumentando, mas o homem não é capaz de fazer isso por si mesmo? O homem já é capaz de fazer isso por si mesmo, mas existem demônios específicos para tudo. E à medida em que o texto de Apocalipse está falando, ele está falando da liberação desses demônios. E com a medida que eles são liberados, e há quanto tempo eles são liberados? Há séculos. Né? Então, desde a queda, Satanás está fazendo isso. Não sei se você já estudou bem, mas Nimrod, lá em Gênesis, Nimrod, que era chamado de grande caçador, ele criou um zigurate. E o zigurate, na verdade, tinha um propósito, que era fazer os homens não serem esquecidos. Ou seja, o seu propósito era esotérico também. Assim como as pirâmides, assim como as pirâmides maia, azteca. Esses são lugares tridimensionais, onde as dimensões elas se cruzam. O homem foi dado a eles condições de entender, os demônios foram falando aos homens, e os homens foram abrindo legalidades para que esses demônios pudessem atuar. Só que no final dos tempos, ou seja, lembra do paralelismo progressivo? Quando as coisas vão aumentando, demônios mais poderosos vão sendo soltos por Satanás. E esse texto vai mostrar, em um tempo futuro, porque isso ainda não aconteceu, que os demônios eles vão ter um poder terrível e eles só vão tocar em quem não tem a marca de Deus. Ou seja, só vão incentivar. As pessoas marcadas por Deus não sofrerão esses tormentos que esses demônios vão fazer. Ou seja, eu posso dizer que a igreja, os filhos de Deus, são atacados por Satanás, mas não são guiados por ele. Todas as outras ideologias podem ser guiadas por Satanás. Todas as outras religiões podem estar sendo guiadas por esses espíritos malignos. E o texto vai dizer que em um momento eles vão atacar as pessoas que não são marcadas por Deus, as pessoas tentarão a morte e não a conseguirão. A gente pode levar isso ao pé da letra, tá? A gente pode levar isso ao pé da letra e pensando nisso, tá? O texto vai dizer que um período de sofrimento de 5 meses, ele representa essa praga desses gafanhotos, que aconteciam no Oriente Médio, geralmente entre maio a setembro, 5 meses. Então isso ele usa uma referência histórica e também uma referência de quando acontecia, esses 5 meses. E esse ataque, tá? O Jorge Lade, ele vê esses demônios soltos à terra, especialmente nos fins dos tempos, não se tratam de gafanhotos literais, como eu falei, mas de liberação de forças infernais que atormentam espiritualmente os homens. E os homens, a gente pode ver a degeneração atual, nós podemos ver os homens e as mulheres, a moral sendo... hoje, o que nós chamávamos de errado há 20 anos é conclamado até nas passarelas como o certíssimo desse tempo. Então, a gente vê a degeneração da humanidade e o Apocalipse está dizendo exatamente isso. À medida em que o fim se aproxima, os homens vão parecendo mais com os demônios do que com os próprios imagem e semelhança de Deus. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver características dos homens dos fins dos tempos. Russell Shedd, ao interpretar esse capítulo, né, ele vai falar o seguinte: essa passagem é uma passagem de guerra espiritual intensa, onde o sofrimento não é físico,
mais psíquico e espiritual. Eu gosto dessa fala de George Lade, tá? Eu penso que os males que nós estamos sofrendo nesse tempo, que estão crescendo, as doenças mentais, os transtornos, as doenças psiquiátricas, elas têm aumentado gradativamente. E penso que essas pessoas elas têm vontade de tirar a vida, mas elas não tiram. Então, isso não pode não ser tão literal assim. Pode ser o aumento, os demônios estão aumentando mesmo os ataques espirituais das pessoas que têm sofrido em suas mãos. Já Hernandes Dias Lopes, quando comenta esse capítulo, ele fala o seguinte: a quinta trombeta é um juízo divino com propósitos redentores. E ele enfatiza que os demônios só operam com a permissão divina e que os justos estão protegidos. O texto vai falar que não toca nos justos. E ele ainda fala que os sofrimentos apontam para uma sociedade sem Deus e que colhe frutos dessa rebelião. Então nós vemos hoje um mundo sem Deus colhendo frutos dessa rebelião contra Deus. Já William Hendrickson, ele segue uma linha mais amilenista, ou seja, ele não crê no milênio literal e mais simbólica. Ele vê os gafanhotos como representação de heresias, de filosofias enganosas, de sistemas corruptos. Eu concordo com ele. Vê que o Hernandes Dias Lopes, o George Lade e o William Hendrickson, eles corroboram com uma tese de que esses ataques não são tão literais quanto está dizendo o texto. Então eles entendem esses ataques como heresias, ou seja, doutrinas erradas, filosofias enganosas, humanistas, ideologias erradas e um sistema corrupto. Esses demônios, eles atuam fazendo isso ao longo da história. E à medida em que o tempo do fim se aproxima mais próximo da volta de Jesus, isso aumenta, falando de novo sobre o paralelismo progressivo. Para ele, o Hendrickson, esse tormento é contínuo na era da igreja e não apenas um evento literal futurista. Eu creio que esses demônios eles estiveram sempre atacando, e quando chega perto do fim, isso intensifica-se. E quando a gente olha, olhando de Apocalipse 9, de 13 em diante, quando os anjos são soltos do Eufrates, aqueles anjos que são soltos, eles liberam 200 milhões que matam um terço da humanidade. A exegese desse texto, ele diz assim, a referência a uma barreira espiritual no Eufrates. O texto vai dizer que tem alguma coisa que segura esses anjos, para que eles sejam liberados em um tempo certo. O rio Eufrates simboliza a fronteira entre o povo de Deus e os inimigos de Deus, a Babilônia e a Pérsia. Então essa é uma fronteira geográfica. Esses anjos, esses 200 milhões de anjos, eles são soltos para matar um terço dos homens. Ou seja, é um juízo devastador, terrível, mas é um juízo parcial. Não são todos os homens que morrem. É um terço dos homens. Pensando que essas pragas que matam os homens podem ser pandemias, como tivemos em Covid-19. Então nós podemos pensar em várias outras maneiras que as pessoas foram mortas, mas relacionando aí as doenças, as guerras, as pragas, aos próprios assassinatos. E esse exército aí matou muitos homens. Aí ele vai dar a descrição de como eram os soldados desse exército. Cabeças de leão com caudas de serpente. Mais uma vez, uma linguagem simbólica de terror e poder destrutivo das forças das trevas. E é engraçado e triste ao mesmo tempo que, mesmo que os homens fossem tão atacados por Satanás, eles não se arrependeram. Verso 20 e 21. Apesar da severidade dos juízos, os homens não se arrependeram. E isso mostra a dureza do coração dos homens do tempo do fim. George Lade, quando ele fala desses versos, ele vai dizer o seguinte: esses juízos são profundamente espirituais e escatológicos, ou seja, acontecem mais no fim, ocorrendo nos últimos dias. O exército não precisa ser literal, como eu falei, pode ser filosofias, pode ser religiões, heresias, podem ser corrupções. O exército não precisa ser literal, mas expressa o terror da destruição que virá no tempo do fim. Essas coisas, mas tem que lembrar que o texto vai dizer que nós, os salvos, não vamos ser tocados por isso. Nós temos a mente de Cristo.
nós somos protegidos, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então o texto vai deixar muito claro. Ele destaca um contraste do sofrimento e a falta de arrependimento como o drama central desse capítulo, que os ímpios, muitos deles não deixarão seus caminhos ímpios. Russell Shedd, quando fala desses versos, desses 200 milhões de demônios que sairão lá atacando a humanidade, ele vai falar o seguinte, que são conflitos espirituais e morais da humanidade. A mensagem é clara, Deus está chamando o homem ao arrependimento, mas os homens têm preferido mais os seus ídolos. Os pecados listados no final, feitiçaria, prostituições e furtos, são expressões da depravação humana sem Deus. Olhe, Deus está te chamando, você que está assistindo essa aula, a não ser um ímpio, a ser um salvo em Jesus Cristo, a entregar a sua vida a Jesus, a obedecer aos seus mandamentos, a andar com Ele. E o texto vai dizer que é lamentável que os homens não se arrependam, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo Deus claramente, eles continuam com o coração duro. William Hendrickson, ele interpreta de forma simbólica, os cavaleiros representam o poder do mal. Demônios, ideologias destrutivas, guerras, pestilências, usadas como instrumento de juízo divino, para que o homem se arrependa. A terça parte simboliza que Deus restringe a destruição, ou seja, ela não é total ainda, ela é uma destruição parcial. Para quê? Para que o homem se arrependa. Algumas conclusões teológicas importantes, tá? Vamos pensar o seguinte, as forças espirituais demoníacas são reais? São reais. Esses ataques espirituais estão acontecendo? Estão acontecendo. A igreja está sendo poupada? Não poupada da guerra, mas ela está sendo poupada do grande juízo, né? Então ela está imersa na guerra, mas Deus está protegendo, não da guerra em si, mas ele está os seus filhos marcados, eles passam com imunidade espiritual, ou seja, serão salvos. A igreja sempre será vencedora. As trombetas, elas nos mostram os ataques diabólicos, na aula de hoje, contra a humanidade. E grande parte da humanidade, ao invés de se render a Jesus, está continuando os seus maus caminhos. Que Deus possa te dar sabedoria, para que você possa, no meio de tudo isso, manter a sua fidelidade. Em nome de Jesus.